5 minutos a mais. Nós vamos passar para a nossa palestra pública a parábola das 10 virgens, hoje, com a nossa irmã Vanessa Góes. Ela é uma trabalhadora da Casa Espírita Fraternidade Irmão Mateus, que fica em Belo Horizonte, né? Seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada. Desde já pela contribuição. Não, o pessoal foi para aula de geografia hoje, pelo amor de Deus. Ah, onde que eu posso? Pertinho do Chico, pertinho de Pedro Leopoldo. Tá bom. Gente, bom dia, muito obrigada pela presença de vocês. Quero agradecer ao Fraternity e ao convite da Ângela, que me convidou, mesmo sem me conhecer, ela me deu esse crédito, né? Sem saber como que eu ia proceder nessa tarefa. Então, eu espero fazer jus a essa confiança dela, né? Ok. Pode mexer com isso, não pode? Ok. Quando for para começar, aí você me fala. Assim, para andar, né? Para voltar ao esquerdo, ok. Fala quando pode começar. Assim. Ok. Então, nós escolhemos esse tema, a parábola das 10 virgens, e é interessante como que a espiritualidade trabalha tudo juntinho, né? Então, o estudo foi sobre a nossa necessidade de evoluirmos, de nos tornarmos espíritos melhores. Então, é muito interessante como que eles trabalham bem juntinho, porque essa parábola fala exatamente disso, de nos tornarmos pessoas melhores, né? Ela foi uma parábola que somente Mateus falou dela. Ela não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Só Mateus. Os outros evangelistas não comentam sobre ela. Então é muito interessante, porque ela, mesmo não estando no Evangelho segundo o Espiritismo, nós falamos sempre muito dela, né? Nós colocamos aí o papel pertinho de vocês aí no banco, né? na cadeira, porque a nossa necessidade de aprendizado e vivência do Evangelho de Jesus é muito grande. Então, vou convidar vocês para nós. Eita, é isso mesmo. Repara não, viu, gente? Nós acompanharmos aqui. A Raíssa tem que me dar um help aí, cadê? Vai sair o filminho? Tem que sair, estava saindo. Olha que dó. Ok. Aumentar. Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo.
E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Está em Mateus 25, de 1 a 13, ok? Bom, a princípio, quando nós ouvimos elas chamarem de loucas, eu não gosto desse tema, é melhor chamá-las de nécias, né? Porque são as prudentes e as imprudentes. Então, nós vamos tratar de nécias, tá bom? Ou imprudentes. Bom, como ele disse, contou aí para nós que elas falam, não, vocês, melhor que vocês vão lá com os que vendem e comprai, não é? E aí, isso nos parece o egoísmo, fala, nossa, mas elas são tão egoístas, por que não podem emprestar um pouquinho do azeite? Mas a questão não é essa, não é uma questão do egoísmo exatamente, mas da necessidade que nós temos de crescimento e reconhecimento das nossas necessidades. Então, nós não podemos pedir o óleo para outro. Não é lícito que emprestemos o nosso óleo. Não tem nada de egoísmo, né? E aí, Jesus falava na parábola, para eles era uma coisa assim do cotidiano, porque nessa época não era dado às pessoas o conhecimento. Então, ele procurava uma situação do cotidiano para que as pessoas entendessem a mensagem que ele queria dizer, não é? E aí fica assim, a gente pensa assim, né? Nossa, mas é complicado. E para as outras pessoas? Não, ele escolheu falar, foi para a plebe mesmo, porque os outros tinham como dizer assim, uma ideia de que o lugar deles era tão importante que eles não pensavam nunca, eu preciso mudar. Eles achavam que já estavam ótimos, né? Então ele disse, não, eu preciso falar para o povo. E assim ele foi, então, falar para o povo, né? E ele escolheu, então, nessa época, tinha o domínio do Império Romano. E os romanos eram politeístas, né? Tanto que no Coliseu, cada arquinho daquele, você sabe, não é? Era de um Deus de alguma coisa. Então ele escolhe o povo judeu para estar com ele, exatamente por isso, porque o povo judeu era que acreditavam em um Deus somente, né? Então, foi por isso a gente pergunta, mas por que ele foi exatamente para Jerusalém, exatamente para os hebreus? Por que ele não falou para outros povos? Porque esse povo já tinha a ideia de um Deus único, então se tornava mais fácil, não é? Agora, então, nós vamos refletir. Deus. Desculpa aí, viu, gente? Espera aí. Nós vamos refletir aqui sobre cada personagem dessa parábola. Cada coisa, cada pessoa, cada fala dele representa uma coisa. Então, a noiva. O que seria a noiva? A noiva, então, ela representa o planeta Terra, ou seja, nós, né? Que é um planeta que está em evolução. Alguém falou aí da transição planetária? Acho que foi você, né? E desde 8 de 1988 já estamos no processo de regeneração. Bem sentido, assim, aos pouquinhos, com as coisas que foram acontecendo, nós podemos notar que já entramos nessa revolução aí, né? Então, a noiva, nós estamos preparando para quê? Para o casamento. Por isso que ele fala
de um casamento. Nós somos a noiva, porque nós vamos nos casar com quem? Com Deus, com Jesus, né? Então, nós passamos a ser a noiva, nós representamos isso aí. Mas, primeiro, nós temos que entender a necessidade da nossa mudança. Porque não adianta só falar assim, eu fui lá no centro e aí preciso mudar, mas se isso não estiver no âmago da minha alma, eu não vou mudar nunca. Eu vou simplesmente seguir e falando, como dizem alguns, né? Na próxima encadernação eu faço, né? Então, não é bem isso, né? Bom, agora, a noiva, o noivo. Quem é o noivo? Jesus. Certo? Então, aqui o importante é nós sabermos aonde nós queremos ir, aonde eu quero chegar. Porque não adianta sair assim a ermo, né? Deixando o timão do nosso barco é nosso. Nós é que pegamos nesse timão. E nós é que dirigimos aonde eu desejo chegar. Né? Não pode ser igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Certo? Nós temos que nos levarmos. Né? Então, o mais importante do noivo é o papel, então, da nossa modificação. Certo? Nós nascemos simples e ignorantes, no sentido do conhecimento, mas nascemos para sermos luz. Ela disse, espíritos perfeitos. Nós nascemos para isso, para sermos luz. E Jesus já nos disse, vós sois luz. Ele nos falou isso, né? Aí vamos então para o próximo, que seria as virgens. Por que escolhe então as virgens? Bom, nessa época, o casamento, você convidava, a noiva convidava algumas amigas, como hoje também, não é? Não tem as damas de honra, não tem a despedida do dia do casamento, que vão se arrumar e chamam as amigas, era isso. Só que essas amigas acompanhavam o noivo, o papel delas quando chegasse o noivo, elas iam acompanhando para levar o noivo até a casa, né? Então, para entrar na casa da noiva, era isso aí. E eles carregavam, então, lamparina. A lamparina, todos nós já vimos, era um recipiente que se colocava o óleo de oliva, porque não existia esse tanto de óleo. Então, colocava o óleo de oliva e aí tinha que manter essa chama acesa, não é? Depois nós vamos pegar um por um. Agora nós só estamos colocando assim, não é? Então, elas precisavam ter bastante óleo para poder conseguir ficar esperando o noivo. Porque o noivo não tinha hora marcada para chegar, não. Ele chegava quando ele queria. Aqui, quem atrás é a noiva, né? Mas lá, ele chegava na hora que ele achava que devia, ele chegava. Então, nós vamos falar das virgens. Então, as nécias são aquelas que não estão preocupadas em se modificar, em encontrar com Jesus, em serem espíritos melhores, pessoas melhores, elas estão satisfeitas ali com o que têm. Por isso que eu acho que loucas fica ruim, que é melhor chamarmos então de nécias mesmo, são imprevidentes, né? A palavra seria essa. Espera aí. Prudentes, né? Simboliza a parte da humanidade que trabalha para adquirir os bens imperecíveis. Aí sim, são aqueles que reconhecem aonde eu quero chegar, como que eu quero passar essa existência, né? O que eu quero construir realmente da minha vida, o que eu posso fazer para contribuir não só com a minha, mas daqueles que vivem também junto a mim.
O que eu posso contribuir, né? Então, são as virgens prudentes. E, por fim, nós temos, por fim não, o azeite. O azeite, então, é o combustível. Como que o que eu tenho que ter para ter esse combustível para iluminar? Iluminar a quem? A minha vida. Eu posso até iluminar um pouquinho a do outro, mas eu preciso para iluminar a minha. Porque o objetivo é qual? Eu quero ser um espírito melhor. Eu preciso ser luz o mais depressa possível. Porque senão eu vou ficar uma encarnação, outra, né? Demorando um tempo enorme. Então, o azeite é a minha providência para adquirir esse azeite. E aí nós temos o casamento. O casamento, então, é a união do homem com a divindade, né? O casamento durava 7 dias. Era uma beleza, não era igual agora, rapidinho, com os trenzinhos pequenos para comer, não. Né? Era muito bom. Os trem pequenos é bom, né? Quando a gente vê, já falou, né? Então, o casamento durava 7 dias. E era o pai do noivo responsável pela festa. Até isso mudou hoje, né? Os noivos que pagam a festa. Bom, então o noivo com o pai dele que combinava tudo a respeito do casamento. E aí eram várias cerimônias. Várias cerimônias. Durava 7 dias aquela festa, né? Então, tinha que ter provisão para aquele tanto de gente que eles convidassem e tal, né? Bom, mas nesse meio também da questão do casamento, aí, ó, esse aí é um típico casamento, né? Casamento da época. Porque o casamento, essa grande festa até hoje não é? A grande festa é o casamento. Quando é casamento, todo mundo tem uma roupa para poder ir, é uma grande festa, você convida as pessoas mais queridas do seu coração. É a maior festa que se tem, é a festa de casamento. Então, por isso, ele escolhe esse tema no propósito de que sejam felizes para sempre. Não é bem assim, né? Mas a gente finge que acredita. E aí, né? Felizes para sempre. Nós vamos desejar do fundo do coração que sejamos felizes. E não é o propósito? Se o casamento é o encontro com Deus, com a divindade, o meu propósito é ser feliz. Não é? Aqui é mais do que da outra forma. Antigamente eram negócios, né? Se faziam negócios. Eu trocava por terra, por domínio. Nem importava muito esse negócio se os noivos se queriam ou não. Era negócio, né? Então eu tramava uma coisa que me favorecesse, né? Do casamento. E domínio de terras. Por muitos anos, os casamentos eram feitos a fim de dominar novas terras. Era por interesse, esse interesse que havia, né? Então, olha, aí Jesus diz o seguinte: chegará o dia do casamento da humanidade com a mensagem imperecível do Evangelho. Nós achamos aí no livro Consolador. Aqui ele já fala da transição planetária. Olha aí, né? A gente passa de liso por aí. Mas aqui ele já fala. Aqui é para você ver. Ah, meu Deus. Então, ele já fala da transição, né? Da modificação dos nossos olhares. Porque nessa transição,
nós vamos aprender muito, mas com muito sofrimento, né? As coisas que estão acontecendo, elas batem no nosso âmago, assim, com tristeza, com assim, não aceitação daquela situação, né? Tudo muito difícil, são provas comunitárias, né? Que tem que todo mundo passar junto. Geralmente são coisas muito difíceis. Então, ele aí, ele fala disso, então que não haverá a guerra, exploração, desonestidade, nós teremos mais amor, mais compreensão, né? Nós seremos mais pacíficos. Foi interessante a história da cólera. Nós já conseguiremos nos mantermos, exatamente segurar o nosso sentimento, porque hoje nós temos mais a nossa parte animal do que a nossa parte hominal. Então, ele já falava isso, capítulo 11, na questão 234. Quem quiser ir lá, né? Ok. E o que nós precisamos, então, para atingirmos esse objetivo? Ele fala, Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra. E aí o Tito Livio, general romano, ele destrói o templo de Salomão. E o povo acha, pronto, chegou o fim do mundo. Porque o templo de Salomão era uma coisa mais importante. Ao destruir o templo, o povo achou, acabou. Vocês lembram de 2000 para 2001? Um monte de gente ficou desesperada. Eu tinha uma tia que pagava para ela ficar perto de Jesus. É sério, ela pagava mesmo, né? Porque ela acreditava nisso. E quantas pessoas se desesperaram no Réveillon de 2000 para 2001? Olha onde está o nosso conhecimento. Então, isso denota o quê? A nossa fé é muito pouca, né? Muito pouquinha. Como diz um amigo, todo homem bule. Sabe o que é homem bule? É homem de pouca fé. Viu? Então, ser bem mineiro. Vai pouca fé. Né? E nós somos realmente esse homem que a nossa fé é muito pequenininha. Então, quando deu 2000 para 2001, pronto, o mundo vai acabar, o que, que nós vamos fazer? Um monte de gente fez coisas assim do arco da velha. E até hoje, nós ficamos achando que na transição vai ser pior do que será. Será difícil, como eu disse, difícil, dolorido, mas não vai ser essa coisa assim do dia para a noite, aconteceu um terremoto e acabou tudo, né? Não vai ser isso. Por que eu estou falando muito nisso? Porque nós precisamos ter essa noção para nos tranquilizarmos, para conseguirmos usar o nosso raciocínio. Porque um povo, um monte de gente desesperada não vai dar certo, não é? Então, vai ser muito bom, porque o bem vai preponderar o mal. Apesar das catástrofes, etc., nós vamos ter mais o bem do que o mal. É tudo que nós esperamos, não é verdade? E aí, o que nós vamos precisar? Perdão, né? Perdão é a chave do negócio. Porque, fazendo um gancho com o estudo da Aninha, se nós não tivermos o perdão, primeiro para conosco, que a coisa mais difícil é nos perdoar. Porque quando nós erramos é difícil, né? Nós nos perdoarmos. Poxa, eu não queria ter feito aquilo. Se eu pudesse voltar o tempo, eu voltaria. Mas não tem como. Então, aquilo dói muito na gente. Mas perdoar aquele
que me fez mal, que me fez ficar encolerado, né? Porque esse sentimento a gente não consegue dominar. Quantas vezes nós fazemos coisas, falamos coisas de inopino assim, depois a gente fala, ai meu Deus, por que eu falei isso? Né? Então, o perdão é a chave dessa transição. Então, nós falamos já no reconhecimento, na disposição e agora um dos caminhos. Perdão. Perdoar as pessoas, não é? Nós viveremos, então, em fraternidade e não ficará pedra sobre pedra. Ele não está falando da pedra física, não. São dos nossos valores, como o homem vai ser. Ele ainda está falando do planeta do qual ele é o arquiteto e governador. Ele não está falando de outro lugar. Ele está falando para nós. Do lugar que ele é responsável por nós. Olha só. Olha o tanto de trabalho que nós damos para ele e para os seus ajudantes. Nós damos muito trabalho, né? Então, e ele nos fala, então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Qual de nós amamos o próximo como a nós mesmos? O amor que chega mais perto disso é o amor de pai e de mãe, não é? Porque realmente o filho pode fazer o que quiser, a gente está sempre compreendendo, acolhendo. Basta o amigo falar uma palavra que não te agrada, você já encosta, não quer saber desse cara mais não. Entendeu? E não, ó, convida qualquer pessoa, menos o fulano. Não quero não. Então nos falta muito esse entendimento do amor. É amar mesmo, amar aquele que vem e me furta, leva tudo que eu tenho. Aqui vocês não têm esse problema, né? Mas nós no Brasil temos muito. Então, amar aquele que me fez um mal, falou uma calúnia, que me prejudicou, que foi lá no chefe falar de mim para poder me tirar do lugar que eu estava, só para ficar no meu lugar. Olha como que as coisas estão no nosso dia a dia. O nosso dia a dia é riquíssimo em exemplos. Não é? A gente tem que sentar e reparar tudo o que está acontecendo ali. Vem no metrô, fica reparando para vocês verem. Um monte de situações que nos servem de aprendizado. Todo dia tem uma coisa para nós aprendermos e amealharmos para o nosso crescimento. Não é? Todos os dias. E por vezes nós acordamos, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar. Esquecemos até da prece, né? Não vai dar tempo de eu fazer a prece agora não, vou embora. Aí vai para a cama morrendo de sono, desmaia, pum, em cima da cama. Esquece de agradecer. Passa o dia e nós não vimos o dia passar. Não aproveitamos nada das situações que ocorreram ao meu derredor naquele dia. Simplesmente passou. Né? Mudou o número, seria isso, né? Vamos ao próximo. Estou toda perdida com esses dois. Passa isso aqui para cá. Bom, então, o que Jesus veio nos trazer? O amor, né? Moisés traz a ordem e Jesus traz o amor. Então ele fala, amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Resumiu o que é o amar, né? E então ele nos traz o que? O Evangelho. Aí nós achamos que a gente tem que saber o Evangelho, tem que saber o livro dos Espíritos, pergunta número tal, pergunta tal, nada disso. Não adianta saber de cor e não vivenciar. Né? Nós precisamos, de fato, vivenciar. Mas vivenciar como? Sendo.
Nós não podemos ter. Até a Aninha falou disso também, não é? Porque quem é paciente, ele não perde a paciência. Mas quem tem, perde. Qualquer um pode roubar, você perde a qualquer hora. E assim com todas as virtudes que Jesus nos trouxe. Se nós não somos, nós perdemos. Então, até nos escutarmos faz parte do processo. Reparem se vocês, nós, eu não gosto de falar vocês nunca, nós. Durante a nossa conversa, o nosso dia, a gente fala assim, ai, perdi a paciência. Opa, se eu perdi, eu tenho que trabalhar para ser. Aí quando eu falo assim, não, aí a pessoa me aborreceu, tal situação me aborreceu, mas eu me mantive calmo. Opa, estou melhorando, né? Estou conseguindo melhorar. A vida é simples, nós é que complicamos. Nós colocamos tanta coisa nela que não existe. Quando ele, dentro da simplicidade dele, nos trouxe esse ensinamento primeiro, ser humilde e amoroso, né? E olha como é que nós nos preocupamos em tantas coisas das quais ele não nos ensinou. Se nós fizermos uma lista, nós temos uma lista maior do que não é necessário do que o que é necessário. Então, na verdade, estamos correndo atrás do quê? De uma coisa que não tem valor nenhum, né? Por exemplo, então ele vai e fala, onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, se eu amo mais as coisas materiais, aí está meu coração, né? Aí eu quero ter uma casa maravilhosa. Sempre são coisas materiais, né? Eu quero ter um carro aí, uma Ferrari. Você está procurando o que na vida? Coisas materiais? Isso não tem valor. Porque Jesus falou conosco. Não é isso. O nosso valor é sermos luz. É sermos espíritos melhores. Não é com a casa, não é com o carro, não é tendo dinheiro. Claro que não é também não preocupando com o mínimo, né? Com o abastecimento, com tudo, né? O estudo e etc. Mas tem gente que só vive por material, não está nem aí se o outro está sofrendo ou não, né? Eu tenho um amigo que é dono de uma marca de sapato muito conhecida lá no Brasil, e é engraçadinho, ele é o primeiro a abrir a fábrica. Ele veste o mesmo uniforme que os empregados dele, natural dele. Ninguém mandou ele fazer isso, não. Aí ele sabe o nome, eu presenciei essa chegada, eu vi isso. Ele chega, ele cumprimenta um por um e fala, como é que vai a dona fulana? Aí fala o nome dos filhos. E o fulano já melhorou, e o outro já passou de ano. Aí vai para o outro, como é que vai você? Aí eu fiquei impressionada, eu disse, isso não existe. Isso não existe, gente, ninguém faz isso. E todos os funcionários, ele tem mais de 300 funcionários, ele passa o dia rodando. Qual que é o problema que você está sentindo aí? Ah, não está dando certo essa fome e tal, ele vai lá, pem, 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 pem. Qualquer um que quiser chegar na mesa dele e falar de si, ele para o que está fazendo para ouvir. Aí eu falei assim, nossa, que pessoa iluminada, né? Ele é muito iluminado, olha que vontade de copiar. Né? Eu queria realmente ser igual a ele. Né? Aí a gente vê quão longe nós estamos da perfeição. Meu Deus, eu estou longe demais. A gente fica brava, eu fico brava se a faxineira não põe o negócio no lugar que é, eu fico assim, se é aqui. Aí eu falei, para que eu estou gastando meu tempo com isso? Né? Em vez de estar ensinando outras coisas mais bacanas para ela, né?
E amando, então, a parte material e ficando muito assim ligada com isso, nós estamos chamando os espíritos da mesma, vocês sabem, da mesma vibração que a nossa. Então, nós vamos continuar vibrando baixinho. O esforço vai ter que ser maior, né? Nós não podemos, então, casados com a riqueza, a violência, a desonestidade, o crime, atraindo assim energias iguais para nós. Se eu sou desonesto e eu consigo fazer coisas não lícitas e ainda ensino para os outros, é uma beleza. Vou demorar quanto para poder, né, aprender a ser uma pessoa de bem? Mas aí nós estamos na evolução. E aí ninguém evolui para ninguém. Muitas vezes nós quebramos a cabeça falar com uma pessoa, não faça isso, não vai dar certo. A pessoa diz, não, que vai dar certo, porque isso, porque aquilo, não adianta. Se a pessoa disser que esse trem aqui é cor-de-rosa, você fala, porque ela não vai mudar de opinião. Pode ser que um dia, se ela se propuser a ver que está errada, ela vai mudar de opinião. Mas até então, não muda. Né? As pessoas fazem mal ao outro, não é mal de ir lá bater, enfim, prender, não é isso. É mal porque quando eu roubo a esperança de alguém, eu não estou fazendo bem, eu estou fazendo mal. Quando eu roubo um sonho de uma pessoa, eu estou fazendo mal. Porque é necessário sonhar para que eu possa alcançar. Pode ser que eu não vou alcançar. Que a pessoa se frustre. Mas Deus sabe que ela precisa se frustrar. Não é? Mas nós queremos ensinar. A gente fala assim, mãe então é uma coisa, né? Mãe e pai. Menino, então eu vou te ensinar, eu tenho mais tempo de estrada que você. Nunca vocês me ouvem. Aí dá errado, eu falo, tá vendo? Te falei que ia dar errado. Né? Isso é a vida, gente. Quando você pode calmamente sentar com o filho e falar, meu filho, vamos pensar nós dois, nos prós e nos contras, olha o domínio, né? Diferente, fala, não vai dar certo. Olha, o que você acha disso? Põe a pessoa para pensar. Se ela não der conta, aguarda o tempo que o tempo dirá. Mas nós temos um afã nas coisas acontecerem tão rapidamente que nós atrapalhamos, sim, né? Então, ninguém evolui pelo outro. Ninguém evolui pelo outro. A evolução é individual. Não adianta eu querer ensinar, porque não vai aprender. Ele só vai aprender na hora que ele disser, eu quero aprender. Aí vai aprender, não é? Então, a evolução só depende de nós, de mais ninguém, né? As virgens imprudentes e nécias, às que Jesus se refere, também são aqueles que dependem da luz do outro. Esse pedaço eu gosto muito. Principalmente para casal. Casal fica assim, meu marido não deixa. Vou fazer tal coisa. Vou perguntar para o Zé. Se o Zé concordar, eu vou. Cadê a decisão dela? Onde que a pessoa está buscando a luz, né? Porque esse espírito é nosso. Ninguém pode mandar em ninguém. Eu dei um exemplo assim mais do cotidiano, mas tem pessoas que esperam realmente a lamparina das nécias. Aí ficam em falta da luz porque não tem ninguém para iluminar, né? Então, tem gente que só faz uma coisa se for no psicólogo. Eu tenho uma sobrinha assim. Qualquer decisão que ela for tomar, ela telefona para o psicólogo, pode marcar uma consulta.
Aí vai depender do que o psicólogo consegue arrumar com ela, ajeitar. E assim nós conhecemos muitas pessoas, até nós. A nossa parte escura deve ter um pouquinho disso aí. Ah, não sei o que eu faço. Porque se nós decidirmos o que vai fazer, assumindo a responsabilidade, você acha que Jesus não vai olhar isso e vai ter crédito? Vai entender. E aí nós vamos pensar, foi assim porque teria que ser, porque não cai uma folha da árvore que não seja pela vontade de Deus. Não cai um fio de cabelo que não seja a vontade de Deus. Não é? Então, não posso esperar nunca que alguém ilumine o caminho para mim. Eu só vou se o fulano for. Né? E assim, é amiga, é isso, é aquilo, porque não tem segurança. Como é que nós vamos melhorar se nós não temos segurança, se nós não temos farol para o nosso caminho? Como é que vai ser isso? Né? Nós vamos andar no escuro o tempo todo? Vai dar. Né? Quando Jesus nos afiançou que vós sois a luz do mundo. Então, nós não acreditamos nisso. Jesus conversa com Madalena num fosso. E ela fala, mestre, eu já procurei milhões de lugares. Madalena tinha todos os recursos, né? Ela era rica, ela era filha de um pai rico, do qual a ensinou a ler e a escrever, que a mulher não lia e escrevia naquela época. O pai de Maria de Madalena ensinou para ela. Então, ela conhecia muitas pessoas da nobreza, né? Nós vamos pular até essa parte aí que fala que era prostituta ou não é, porque nós já estamos chegando à conclusão que não tem nada disso, que isso foi invenção, né, da Igreja Católica para fazer lá a história que eles tinham necessidade. Então ela fala para Jesus, olha, mestre, eu já procurei tanto, em tantos poços. E ele responde assim para ela, você procurou nos poços errados, porque a luz tem que emanar de dentro de você. Então posso até ir buscar num fosso seco, mas que vai servir de lição para mim. Eu vou ganhar uma estrelinha, né? A gente não ganha estrelinha na escola? Então, aí você ganha uma estrelinha. Com aquela coisa que deu errado, eu aprendi. Eu procurei que não fosse errado, mas eu aprendi. E ela achando que ela estava cega, que não conseguia, né, ver ninguém. Bom, no nosso sono físico, eu tenho que correr. Eu estou acostumada a ficar correndo assim, não, porque sempre eu falo 1h30. Aí eu estou aqui correndo. No nosso sono físico, o espírito está descoberto. É quando encontramos o nosso verdadeiro eu. Nós perdemos essa consciência que nós vivemos em 2 planos. E quando nós estamos do outro lado, nós podemos ver o que somos realmente, não é? Então, aí cai tudo. Cai o botox, a peruca, cai tudo. Aí lá você vê direitinho como é que é, né? Bom, aí nós vamos voltar ao azeite, né? Agora eu vou correr. O combustível da vida, conquista própria individual. Não se empresta o azeite a ninguém. Não esperar que o outro ilumine o meu caminho e sejamos luz. Nós falamos bem disso, né? Bom, a conversa de Madalena com Jesus, do qual eu acabei de falar aqui agora, né? Que ele fala para ela que a luz tem que emanar de nós. Então, quais seriam os instrumentos que eu necessito para que eu melhore, para que eu me torne luz? Preciso ter fé. Primeiro eu tenho que ter fé. Fé que Deus existe, que Ele é único,
Fé que Jesus é o nosso arquiteto e governador do nosso orbe. Fé nos ensinamentos que ele nos trouxe e fé que eu vou conseguir. Essa é a parte principal. Eu vou dar conta. Eu posso andar entre pedras, mas eu vou conseguir. Isso é muito importante, porque tem gente que é tão negativa que antes de chegar no negócio já está falando, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Aí não dá, né? Ter paciência. Paciência é exatamente isso, para o meu tempo. Não é deixar, entende? Não é deixar, um dia eu conseguirei. Não é isso. É ter paciência. Ainda não aprendi, vou tentar de novo. Vamos ver se eu consigo ter outro prisma, meu olhar diferente para essa situação, para que eu possa crescer, para que eu possa ser uma pessoa melhor, que eu faça a minha luz interior, né? Então, a fé com a luz vai me tornar um homem que é, vai me tornar ser e não estar. Me tornarei ser paciente, humilde, porque nós ainda temos muito orgulho dentro de nós, na nossa vida, não é? Pacientes, isso aí que falta mais na gente, né? A sacola é bem pequenininha. Benevolente, primeiro a gente pensa na gente, depois fala assim, vou fazer primeiro para mim, né? Porque, sei lá, né? A ideia é essa. Amoroso com todos, independente do que ele é na sociedade, é na sua vida. Se você conhece ou não conhece. Eu fiquei impressionada, tinha uma briga lá na casa da Raíssa, a turma estava gritando lá. Eu falei, mas que briga é essa? Né? E eram duas mulheres gritando, né? E, gente, eu fiquei impressionada. Se fosse do Brasil, 500 já estavam lá, deixa disso, né? Não vamos brigar. Até mesmo chamar a polícia, um já tinha chamado. A gente é mais, né? Mais interativo, né? Gente, passou um monte de gente para lá e para cá. Eu falei, Raíssa, ninguém vai fazer nada, não. Aí ela falou assim, mãe, é que ninguém faz nada, não. Aí eu falei, nossa, que negócio engraçado. Então é falta de amor. Porque se vê dois numa situação ruim, você tem que ir lá e dizer, deixa disso, gente, calma, vamos resolver, né? Isso é o que nós pensamos, eles não pensam, né? Mas vamos lá. Trabalhador, porque a preguiça anda solta, né? Eu não vou falar o que eu queria falar. Carinhoso. Carinhoso comigo primeiro, é lógico. Porque se eu chegar no espelho todo dia e disser, não, mas eu sou feia, hein? Não vai dar. Eu tenho que falar, não, igual Jesus, né? Jesus andava e os apóstolos falavam assim, não, que cachorro feio. Ele falou assim, que dentes belos. Todo mundo só viu a feiura. E ele viu a beleza, né? Então, aprendermos a ser assim. A valorizar o que já temos e não ficar olhando o que nós ainda não conquistamos, né? Bom, o esposo vem e as virgens vão. Então, há uma dinâmica operacional de mão dupla. Ó, um vem, outro vai. Então, se nós não, o Cristo vem a nós, porque ele veio. Jesus está responsável um por um de nós, né? Numa outra oportunidade falaremos disso, das células de Jesus. Nós somos uma célula de Jesus, né? Uma mônada dele. Então, mas é imprescindível ir até ele, porque ele vem até nós e nós muitas vezes não vemos. Exatamente isso, nós não vemos o belo, nós só vemos o trágico. Vocês assistem alguma coisa daquele pastor Cláudio?
Ele é muito engraçado, que a mulher falou assim, meu marido não me procura mais. Ele disse, mas a senhora não se esconde, né? Então é tipo isso, Jesus não está me procurando, mas nós não estamos escondendo, não estamos brincando de esconde-esconde com ele, não? Né? Então nós precisamos disso. Eu gosto da minha palestra assim, soltinha, é porque as pessoas realmente façam esse... Diz o Francisco do Espírito Santo Neto que nós temos que ser um liquidificador. Ele é muito engraçado, sabe? Eu conheço ele, assim, de seminário e tal. Mas tem que ser um liquidificador. Você pega a plateia e sacode, sacode, sacode. Então é isso, é sacudir, sacudir. Bom, o esposo que é Jesus, né? Então, se eu quero ir no casamento, eu quero um casamento, eu tenho que procurar um esposo, não é verdade? Porque senão não vai dar certo. Aqui eu estou correndo. A prudência sugere ao homem que estude, pesquise, examine, raciocine, né? E compreenda. Porque nós não podemos engolir aquilo que nos falam. Eu gosto muito de exemplificar isso, porque a gente fala, no livro dos Espíritos está escrito isso assim, eu nem sei o que é aquilo. Eu tenho que saber. Uma palavrinha do Evangelho, ela me diz tudo. Mas eu não sei o significado, eu não paro e faço assim, agora facinho, né? No Google, o que significa isso? Dá todo sentido àquela frase. Não é? Então, havia uma menina, eu vou passar um pouquinho atrapalhando aqui, viu? Um catiquinho só. Então, a menina falou assim para a mãe dela, ô mãe, por que quando vai assar o leitão, ele tem que ficar assim com a cabeça de fora do tabuleiro e as pernas? Aí a mãe falou assim, sei não, vai perguntar para a sua avó. Aí chegou para a avó, vovó, por que na hora de assar o leitão tem que pôr a cabeça de fora e as perninhas de fora? Sei não, aprendi com a sua bisa, não tem a mínima... Por que é isso? Eu aprendo e eu faço do jeito que me falaram. Aí ela vai para a bisa. Ô bisa, por que o leitão tem que ficar com a cabeça de fora e as perninhas de fora? Minha filha não tinha um tabuleiro grande. Né? E nós somos isso. A gente nem sabe o tamanho do nosso tabuleiro. A gente não para raciocinar, para questionar por quê, para quê, aonde, quando. Nós não usamos nada disso. A gente simplesmente engole. Agora, então, é um tal de eu vi na internet, né? Eu li na internet. Na internet eu li que fazia assim, assim, assim. Você nem pensou para que serve aquilo? É um mal nosso da agora que está muito evidente. Os médicos estão com horror da gente, porque fala, chega paciente aqui com um tal de eu li na internet, e eu não dou conta. Eles falam mesmo. Bom, depois disso, a escolha, eu escolha qual caminho seguir através do seu livre-arbítrio. É o item 290 do Consolador. Então, aqui ele joga toda a responsabilidade do qual nós estamos falando em cada um de nós. A nossa luz, não é a luz que o outro me ilumina, mas a minha luz, né? Aí o Emmanuel disse, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Aqui a responsabilidade é total. Né? Nós vamos desencarnar e vamos chegar lá e falar, não fiz isso, meu marido não deixava. Minha mãe não permitia. Eu falei, não, a vida era sua. Você tinha a obrigação de prestar atenção. Você tinha que crescer, você tinha que perceber. Claro que não é desse jeito, né? Mas é assim, né? Não vai falar, então nós vamos dar um descontinho aqui para você. Não vai ter, não. Né? O noivo é atrasado ou nós que somos nécios? Imprevidentes? Tudo que os olhos humanos veem está morrendo ou já está morto. Isso aqui eu vou passar rápido, porque é a lei da destruição, tudo modifica.
o que a gente ia discorrer aqui é isso, né? Porque as coisas que são divinas, o amor, a benevolência, etc., são coisas de Deus que nós não vemos. Mas tudo tem que modificar, não é assim? A planta, ó, aqui tem. A nossa existência, a gente termina uma existência, começa outra. O nosso planeta não modifica? Modifica. Até isso, essa bola enorme, né? A vida mineral, vegetal, aminal e hominal somos nós viemos ali. Nós tivemos todo esse percurso, né? Se transforma, mas não morre. A nossa vida, a nossa evolução depende do nosso cuidado. Para que o azeite não termine, devemos nos preparar para o encontro com o noivo nas bodas nupcial. Portanto, vigiai e orai. Eu botei por minha conta, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Ele está falando do quê? Do nosso desencarne, do nosso encontro real com a divindade, não é? Bom, eu agradeço imensamente a atenção de vocês, ao convite do Fraternity, né? Fiquei muito feliz e ali está o meu telefone. Se alguém quiser ir lá em casa comer um pãozinho de queijo com café, está convidado, viu? Pode ir. Muito obrigada, viu, gente? Eu vou deixar assim ele que, né? Obrigada. Passei muito, 5 minutos. 15? Nossa gratidão, obrigado, Vanessa, muito obrigado. Obrigada aos nossos irmãos que nos seguem através do Facebook. Que Jesus nos dê essa condição de pensar na nossa trajetória aqui na Terra, né? Muito obrigada.